Olá, seja bem-vindo. Vamos dar início ao nosso podcast Gazeta Poder. É o podcast do jornal Gazeta do Estado e da TV Record News. Hoje, para nossa satisfação, vamos debater um tema extremamente importante, muito atual, necessário. Estamos nas proximidades das eleições. Vamos ter início já a partir da próxima semana o horário eleitoral gratuito, os debates, né, se iniciarão. E hoje vamos trazer para debater aqui conosco, levar informações a você que nos prestigia, o grande advogado criminalista, doutor Luciano Hanna, advogado especializado em direito eleitoral, desembargador eleitoral por 4 mandatos, e vai trazer muitos esclarecimentos, muitas informações a todos os nossos, a toda a nossa audiência. Doutor Luciano Hanna, é uma satisfação enorme ter o senhor aqui. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A sua presença enriquece o debate, enriquece essa transmissão de informação, essa interação com a nossa audiência. Seja muito bem-vindo, doutor Luciano. Bom dia, querido amigo Manuel, bom dia ao Hélio, bom dia a todos que nos ouvem aqui da Gazeta Poder. A satisfação é minha estarmos aqui discutindo um assunto tão caro à sociedade quando falamos de eleições 2026. Exatamente. Doutor Luciano Hanna, nós já tínhamos conversado aqui em off, que é um tema bem atual. Acho que foi essa semana mesmo, saiu uma decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o ministro Cássio Nunes Marques. Acho que ele publicou uma resolução oficiando os institutos de pesquisa sobre a necessidade de se criar um selo de qualidade, de veracidade, de confiabilidade aos institutos de pesquisas. Parece que a justificativa é de mostrar à sociedade a credibilidade daquele instituto, se é um instituto que tem uma boa aceitação, uma boa reputação. Mas como o senhor observa essa questão? O senhor vê com bons olhos ou acha que ele está se intrometendo numa questão que não seria da seara de um presidente do tribunal, de uma corte eleitoral? Vamos lá, pergunta interessante. Eu acho que uma avaliação precisa ser feita. Qual que Cássio Nunes, ministro Cássio Nunes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, é um ministro que tem conhecimento da justiça eleitoral num todo. É um ministro que já ocupou uma cadeira no Tribunal Regional Eleitoral, depois foi para o Tribunal Regional Federal, depois assumiu a vaga no Supremo Tribunal Federal. Eu vejo com bons olhos, querido amigo Manuel. Por quê? Porque a partir do momento que você disponibiliza um selo da Justiça Eleitoral para essas empresas de pesquisa, você tenta fazer com que aquelas empresas de pesquisa levem mais a sério algumas pesquisas a serem feitas. Porque o que a gente já assistiu em vários cenários de eleições, e não é assunto novo, são as pesquisas lançadas de última hora, que, a verdade, elas trazem uma série de mentiras da realidade da população no qual eles estão ali realizando. São aqueles institutos de contratação. Eu contrato, então eu tenho que estar à frente daquela pesquisa. E precisa estar muito atento aos políticos, aos partidos, aos eleitores, que desde o dia 1º de janeiro de 2026, no ano da eleição, a divulgação de pesquisas ela atende a critério da legislação. Eu, para divulgar uma pesquisa hoje, eu preciso ter o registro junto ao Tribunal Regional ou junto ao Tribunal Superior Eleitoral, e depois de 5 dias do registro é que eu posso divulgar aquela pesquisa. Se eu divulgar antes, ou se eu não registrar e divulgar, tenho punição? Sim. É uma punição alta, custa caro. A multa mínima de uma divulgação de pesquisa irregular é de R$ 53 mil e a máxima é de R$ 106 mil. Não é pouca coisa, né? Eu vejo com bons olhos esse intuito do presidente do Tribunal Superior Eleitoral para tentar fazer com que as empresas de pesquisa levem a sério aí. Existem institutos sérios, mas existem institutos que colocam à frente quem o contratar. Então, vai trazer aí esse selo, é mais um controle de qualidade, é mais um controle, é mais uma tentativa
de trazer à Justiça Eleitoral uma responsabilidade, principalmente na divulgação dessas pesquisas que, em muitos cenários, interferem, sim, nos municípios. Infelizmente, né, doutor Luciano, existem maus profissionais em todas as esferas da sociedade. Então, é inegável que, infelizmente, existem institutos que são, na verdade, balcões de negócio, né? Ele vai preparar ali, fazer uma manipulação dos dados com base naqueles do interesse de quem os contratou, não é isso? Com certeza. Esse assunto, eu repito, não é um assunto novo. Já vem sendo debatido há muito tempo. E o ministro Cássio Nunes já mostrou a que veio, já tem boa vontade de conduzir a justiça eleitoral, conhece do cenário, tanto que ao chegar àquela cadeira e aquele bastão, tiveram dois fatores que me chamaram a atenção, doutor Manuel, Sim. que é dar voz ao advogado em uma liminar de suspensão de propaganda ou de deferimento ou indeferimento, de dar a voz ao advogado na tribuna. Ao passar ao referendo do plenário, o advogado ali tem 5 minutos para sustentar a sua tese, algo que não tinham antes. E no seu discurso de posse ele disse, o advogado aqui volta a ter voz. Então, dentro desse cenário, nas eleições 2026 que nós temos certeza que serão as eleições polêmicas, serão as eleições judicializadas. Eu acho que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral tem tentado acertar aí, principalmente no que tange essas questões de pesquisas. Eu acho que é de bom grado essa visão dele de colocar um selo aí à Justiça Eleitoral, da Justiça Eleitoral a essas empresas de pesquisa. O senhor foi bem justo ter lembrado essa postura do ministro Cássio Nunes Marques, que eu, na condição de advogado, eu prezo pelo pleno respeito às prerrogativas e eu não considero muito justa uma decisão que retira a possibilidade do advogado se manifestar, ainda que seja por tão pouco tempo como o senhor citou aí de 5 minutos. Doutor Luciano, o senhor citou as eleições desse ano que ela virá inegavelmente eivada, acompanhada de temas muito polêmicos. Nós temos a questão das inteligências artificiais, ou da inteligência artificial utilizada no plano eleitoral, mas também a inteligência artificial tem suas vantagens, mas tem as suas desvantagens, porque pode ser também uma ferramenta de manipulação e até de dissimulação, como, por exemplo, pegar um candidato e atribuir a ele uma voz, fazer aquela animação como se fosse ele falando sobre o tema. O que é que o senhor espera do embate? O que mais vai dar trabalho para a justiça eleitoral e, claro, para candidatos e para nós mesmos, advogados, que, como o senhor, que é especialista, que atua na área eleitoral? Vamos lá. Eu vejo, na minha visão, ao meu sentir, hoje os comitês políticos, os políticos terão que ajustar. Há pouco tempo, amigo Manuel, nós tínhamos aí facultativo o contador, era facultativo o advogado, às vezes o advogado do partido fazia a campanha, coordenava o jurídico da campanha de todos. E com o tempo, com a evolução da legislação, com algumas alterações da legislação, a gente vê como obrigatório o contador e o advogado, e a tamanha importância deles, que eles não somam na cota mínima na cota máxima que você tem que fazer os gastos junto à Justiça Eleitoral. Não vejo muito distante. Hoje, as estruturas políticas terão que ter ali aqueles peritos para identificar essa inteligência artificial. Certa feita, um jornalista me perguntou, não seria importante, então, às vezes, proibir o uso da inteligência artificial? Eu disse, olha, é nós retrocedermos. O mais adequado é a Justiça Eleitoral adequar a fiscalização, os políticos adequarem ao seu uso de forma correta, aí sim, porque nós estamos adequando a uma realidade de hoje. Então, essa figura do perito que vai identificar ali o uso daquela inteligência artificial, às vezes camuflada, ela é uma realidade. Então, nós vamos deparar com isso agora nas eleições de 2026. Nessas eleições, a resolução trouxe uma preocupação interessante, amigo Manuel, Sim. da inteligência, porque 3 dias antes das eleições é proibido qualquer divulgação
com o uso da inteligência artificial, evitando ali aquele uso, aquela divulgação indevida das fake news, usando a inteligência artificial e até 24 horas pós-eleição. Então, é uma regra nova que trouxe aí uma preocupação da Justiça Eleitoral com essas degradações de notícias falsas e isso não me preocupa porque a Justiça Eleitoral está bem aparelhada para enfrentar aí o uso descomedido dessa inteligência artificial, causando ali uma consequência gravíssima, que são as multas, que podem variar de 5 a 25 mil reais, com cassação do diploma e cassação de registro pelo uso indevido dessa inteligência artificial. O senhor falou algo bem interessante, porque como que alguém pode propor que se abra mão, que se abstenha da utilização de uma tecnologia, de um avanço tecnológico, em detrimento de uma suposta incapacidade de fiscalização. Mas como o senhor disse, a inteligência artificial ela veio para ficar, é uma realidade, já existe e eu creio que daqui para frente vai haver apenas o aperfeiçoamento dela. E não deixar de utilizá-la, é criar mecanismos de fiscalização, como o senhor disse, o tribunal, os tribunais eleitorais eles têm bons peritos, têm bons profissionais no sentido de verificar a autenticidade e quem manipulou, de onde ela surgiu, porque as imagens ela deixam um rastro, né? Ela deixa ali a sua identificação de onde foi criado. O senhor, na época que o senhor foi desembargador eleitoral, já se falava nisso? Já tinha essa preocupação dentro do tribunal? Ou é algo que é tão recente que não foi discutido nem mesmo nas eleições passadas? Vamos lá, eu estive no Tribunal Regional Eleitoral de 2012 a 2020. À época, o rush das eleições de 2018 foram as fake news. Mas não com o uso da inteligência artificial. O uso dessa inteligência artificial é algo muito novo, é algo que a Justiça Eleitoral já se preparou para ela. E para se ter uma ideia, Manuel, para você ter uma noção do alcance disso, nós estávamos tendo uma palestra no Tribunal Regional Eleitoral há poucos dias, a convite da Escola Judiciária Eleitoral, trouxe um palestrante, que é um dos chefes de inteligência artificial do Tribunal Superior Eleitoral, em uma das suas palestras. Ele pediu ao então ex-presidente Luiz Cláudio que falasse por 30 segundos. O ex-presidente fez uma fala de 30 segundos aleatória, em 1 minuto e 30 ele captou a palavra do presidente, à época, colocou o presidente no assento de sua cadeira no plenário e fez uma fala do presidente dizendo que não realizaria mais as eleições de 2026. Então, manipulada fala. Uma fala manipulada, um deepfake, que é terminantemente proibido. Então, para se ter uma ideia qual o alcance dessa inteligência artificial para o uso do mal, né? Para o uso do mal. Então nós temos que estar atentos e o TSE tem uma preocupação tão grande e teve na redação da resolução que regulamenta isso, que é a 23755, que é uma nova redação da 23610 de 2019, que ela transfere o ônus da prova para as representações de inteligência artificial que o magistrado entender por bem. O que acontece? Você faz uma montagem do meu nome, eu te represento. Olha, o amigo Manuel fez uma montagem usando meu nome e isso é falso. Eu, autor do vídeo, sou obrigado a mostrar que aquele vídeo é verdadeiro. Então, eu transfiro o ônus da prova para o autor quem fez o vídeo. Então, isso é uma figura interessante para eu suspender aquelas propagandas que têm aí o uso da inteligência artificial camuflada. Mas existe uma coisa no uso da inteligência, só para a gente mudar de assunto, mas um último ponto. Existe algo no uso da inteligência artificial que favorece o candidato malandro, desonesto, porque é a questão do tempo. Se alguém veicula algo manipulado através de uma inteligência artificial, ainda que o tribunal determine a retirada e dê direito de resposta, mas o dano não já foi causado? Não, depende, porque se o dano for irreversível e ficar provado na Justiça Eleitoral, o então autor
se eleito for, perde até o mandato. Ótimo. Tem essa perca do diploma ou a perca do mandato nesse sentido. Então, você tem uma multa e, dependendo da gravidade, você tem ali uma perda do diploma ou do mandato. Então, Ótimo. trouxe bem claro isso junto à resolução. Nós falamos bem aqui, discorremos bastante sobre inteligência artificial. Qual será o grande tema, ou quais serão os grandes temas da campanha desse ano, das eleições desse ano de 2026, doutor Luciano? Hoje você tem diversos temas, né? Segurança pública. Você tem saúde e segurança pública, que é padrão de todas as eleições. Você vê discutir educação, saúde e segurança pública. São 3 temas chaves para qualquer eleição municipal, estadual e presidencial. Então, nós temos hoje eleições gerais, 2026, dia 4 de outubro nós teremos eleições gerais, onde estaremos escolhendo 2 vagas de senadores, que é majoritária, uma de governador, outra de deputado federal e outra de deputado estadual, e a de presidente da República. Então, nós teremos uma urna cheia, uma urna um pouco demorado para se fazer as eleições. E o cenário em Goiás, amigo Manuel, é um cenário favorável, sabe? Nós temos hoje, dentro do Estado de Goiás, do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás, 93% de biometria dos eleitores. Então, você tem aí apenas 7% que não votam na biometria, facilitando aí, inclusive, a votação ali na urna eletrônica, o seu cadastro, para que você Divulgação do possa... resultado, né? Parece que é um dos mais rápidos. Também um dos mais rápidos, até porque... E o cenário de 2026, para Goiás, nós tivemos um acréscimo de média de 42 mil novos eleitores, né? Nós temos como esse tema hoje já tem alguns anos, vem sendo pauta de qualquer restaurante, pauta de qualquer roda de boteco, que são as eleições. Nós temos diversos especialistas em botecos, diversos especialistas em shopping. Então, você tem as pessoas que estão ali opinando, discutindo, né? E nisso despertou aí aos novos eleitores, né? Você tem aí um número muito grande de eleitores com 16 anos, que é facultativo, né? Então, esse interesse é importante, ele faz parte do processo democrático. Como as informações hoje chegam mais rápido, você tem aí maior interesse desses novos eleitores em exercer o seu direito aí de voto, né? E a democracia é linda, a democracia é algo muito bacana, porque vence o que der conta de convencer a maioria dos eleitores, né? E o eleitor tem ficado muito atento a essas discussões políticas, né? Sim. Elas já foram bem mais escassas e agora ela tem sido parte de todas as rodas de família, de amigos, então essa discussão sempre vem à tona. Luciano, a legislação proibiu, houve uma mudança na legislação e ficou proibido o financiamento privado de campanha. E para compensar isso, se criou um bilionário fundo eleitoral. Mas se verifica que parece que há uma certa injustiça, porque tem que depender da quantidade de representantes que tem no Congresso para se mensurar qual o valor, qual o quinhão que vai para cada partido. E nesta semana, o presidente Lula disse que já aprovou, ele era a favor da criação do fundo eleitoral e a proibição do financiamento privado de campanha, mas hoje ele já mudou de ideia. Hoje ele defende que volte-se como era o financiamento privado de campanha. Na sua opinião, é uma boa isso? Mantém como está ou tem que voltar ao financiamento privado? Porque o que a gente vê é que há uma disparidade, ali não tem uma isonomia na questão da repartição, e é um orçamento equivalente superior a muitos municípios. Qual a opinião do senhor? Vamos lá, eu vou ousar a discordar do presidente Lula nesse aspecto, porque eu acho que esse financiamento de campanha ele é interessante para os partidos, a representatividade ela é um degrau para que os partidos possam ali pleitear essa vaga junto à Câmara Federal para que eles possam obter o recurso. Eu vejo que precisa haver uma regulamentação na distribuição.
aí é diferente. Eu não retiro do poder público esse orçamento, porque eu acho que a partir do momento que você coloca o financiamento privado, as pessoas com alto poder aquisitivo, elas tendem a ter maior êxito nas campanhas. Então, eu acho que esse financiamento público ele é interessante, ele deve continuar, só que eu preciso regulamentar isso junto aos presidentes de partido, junto ao Congresso, essa distribuição, porque antigamente, dizia o ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Admar, falava dos presidentes de pastinha. Eram os presidentes de partido que pegava a pastinha, punha debaixo do braço, filiava quem quisesse e distribuía o dinheiro para quem quisesse. Quantas vezes nós assistimos no estado de Goiás um presidente de um partido, candidato, e que ele distribui a maior parte do dinheiro para a campanha dele? Então, isso não é um assunto novo, eu só acho que deveria haver critérios bem objetivos na distribuição desse dinheiro, que aí atingiria melhor o intuito do legislador. Mas quando se proíbe o financiamento de campanha privado, não está se estimulando. Aliás, eu já vi um parlamentar falando com a maior naturalidade que não houve corrupção, houve apenas a utilização de caixa 2. Não está se estimulando essa prática, porque proíbe-se formalmente o financiamento, mas nós sabemos que por baixo dos panos ali correm as maletinhas, como o senhor falou, aquelas maletinhas do dinheiro não contabilizado. Não é um incentivo a essa prática? Eu acho que não. Se tiver um rigor se tiver um rigor da fiscalização, o Ministério Público, junto com as polícias civis e federais fiscalizando, nós já assistimos agora em um município aqui no estado de Goiás, onde um prefeito eleito, um prefeito que perdeu a eleição faltando uma semana, perdeu por 20 votos, faltando uma semana para as eleições, foi preso na casa dele 1 milhão e poucos mil reais em dinheiro, em espécie, né? Então, eu acho que a partir do momento que você tem uma modernização na fiscalização, você desestimula o Caixa 2, tendo em vista que as consequências são muito mais gravosas, né? Então, eu preciso aumentar a fiscalização para que eu possa regulamentar o uso disso. A iniciativa privada, o uso do dinheiro privado, ele não vai mudar o Caixa 2, porque eu tenho que obedecer às regras de gasto e eu tenho que obedecer às regras de teto. Então, eu sou o candidato a deputado, eu vou ter um teto para eu gastar. Então, o que eu exceda ao teto, aí sim eu entro na questão do Caixa 2. Então, eu vejo que o Caixa 2, para que eu possa estipar ele das eleições, das campanhas, eu tenho que primeiro modernizar as fiscalizações que já existem, são bem ativas, e eu preciso, às vezes, trabalhar a questão cultural. Os partidos fazerem cursos, os partidos fazerem uma preparação dos seus candidatos para que eles possam ali evitar aquele uso de Caixa 2. O mesmo acontece com o uso da fraude à cota de gênero. Também. Então, eu preciso ali preparar os partidos. Eu acho que a questão é mais cultural do que restritiva. Fortalecer os mecanismos de fiscalização e punição também, né? Claro. E de punição já existe, né? Nós já vimos quantas pessoas com abuso de poder econômico e político sendo caçadas. Aqui em Goiás teve um município que teve uma eleição atemporal, porque o prefeito foi caçado depois por uso do poder econômico. Mas falando em dinheiro, falando em Caixa 2 e financiamento de campanha, doutor Luciano, foi divulgado uma pesquisa, um levantamento, que no ano de 2025, portanto, o ano passado, Goiás recebeu milhões, aproximadamente mais de 20 milhões, de chamada a emenda secreta, aquela que não tem a identificação de quem liberou, nem de quem recebeu e nem onde foi gasto. Isso contrariando uma decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou que os parlamentos tenham um mecanismo que favoreça a rastreabilidade desse dinheiro, dessa movimentação. Mas ainda existe uma insistência de políticos, e vamos falar especificamente de Goiás, está mais próximo de nós, em descumprir uma decisão do Supremo Tribunal Federal.
o que o senhor sugeriria para só mesmo fazer cumprir a decisão, mandar prender, ou tem outros mecanismos que o senhor considera bem eficazes para que se extirpe de vez essa maior indecência que contraria o princípio da publicidade, princípio constitucional da publicidade, que é um dinheiro que é do contribuinte, mas ninguém sabe para onde ele foi, de quem emitiu e nem quem recebeu. Bom, vamos lá. Eu acho que o caráter punitivo, a partir do momento que você estabelece regras, primeiro, a inelegibilidade, a reincidência, o uso disso de forma obscura poderia causar a inelegibilidade, e outra coisa seria colocar a devolução ao erário. Então, a partir do momento que você coloca inelegibilidade e devolução ao erário, esse político vai pensar 10 vezes antes de cometer um ato nesse sentido. Então, quando eu quero tentar criar alguma regra aos políticos, porque o ar que o político respira é mandato, e a partir do momento que você coloca a inelegibilidade em jogo, você coloca com cautela, porque ele tem muito receio em ficar inelegível. Então, eu acho que é endurecer as regras. O que tem acontecido muito, que a gente assiste, nós, juristas, né, assistimos dentro desses episódios de decisões do Supremo, são, às vezes, o Supremo legislar sobre um assunto. Então, eu acho que a legislação precisa ser alterada primeiro no Congresso, para depois seguir ali o trâmite normal junto às decisões do Supremo. Mas precisa endurecer. O senhor Quando falou você essa endurece, questão que é uma crítica bem frequente e muito atual da intromissão do Supremo Tribunal Federal na competência que seria do Congresso Nacional. O senhor concorda que o Supremo esteja legislando demais a pretexto de estar julgando uma causa? Ou é porque é consequência de como dizem os analistas, o pior Congresso da história do Brasil, que é o Congresso que está ali, grande parte dos parlamentares não sabe nem o que fazer, não sabe por que estão ali, não entendem nada do processo legislativo e muitos temas de interesse da nação, de interesse do povo brasileiro, fica sem apreciação, sem votação. E são diversos casos, tanto na parte eleitoral, quanto a questão do aborto, a liberação do uso recreativo de droga. O senhor acha que há, de fato, uma intromissão exagerada ou é consequência dessa inação, dessa letargia do Congresso Nacional? eu acho que esse assunto é bem complexo, precisa ser bem avaliado, mas existem algumas decisões que entendo que teria que ser pelo Congresso Nacional. Então, acho que são casos atípicos, né? E que o Congresso, quem deveria estar ali para escrever, para redigir, para legislar, para estabelecer algumas regras, e acaba sendo feito pelo Supremo Tribunal Federal, não sei se por omissão ou ali por ansiedade de, às vezes, estar com aqueles autos ali e, naquele momento, dar aquela canetada, né? E a gente assiste isso também, amigo Manuel, no CNJ, né? Você vê sempre o CNJ editando aí esses provimentos, essas resoluções, no qual eles se arvoram aí do Congresso Nacional e editam aí uma série de regras que deviam fazer parte de uma legislação, não de um provimento ou de uma resolução. O senhor falando do CNJ, bem oportuno. O CNJ surgiu com aquela necessidade de ser um órgão fiscalizador do judiciário. Hoje ele é um órgão que ele chancela muitas aberrações do judiciário. Vou citar aqui questão de aumento de penduricalhos, e também a questão que eu achei bem interessante é que ele rompe com o sistema federativo, e o juiz de direito que faz concurso no âmbito do Estado, portanto, ali para aquela unidade federativa, eles podem permutar com outro juiz de outra unidade, de outro Estado. Né? Então, isso aí foi muito. Eu entendi que foi bastante corporativista, no que vem se transformando no CNJ. Ele vem se tornando no órgão de representação de classe. Hoje se fala mais no CNJ em termos
de benefício para magistrados e magistradas do que as próprias associações dos magistrados. O CNJ vem conseguindo muito mais. Doutor Luciano, surgiu um fato bem interessante, assim, o desplante, porque já se tocam em temas que antes deveriam ser motivo de uma ruborização, de um certo constrangimento. Mas aí um presidente do partido, eu vou falar, presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, ele falou abertamente que como o Tiririca não tem vínculo nenhum com município nenhum, ele não se preocupa aqui em contatar os prefeitos, saber da necessidade dos municípios, ele simplesmente não sabe o que fazer com as emendas parlamentares. E aí o Valdemar disse, não, Tiririca, já que você não tem para onde encaminhar, você não sabe o que fazer com elas, deixa para mim, passa para mim que eu vou destinar para os municípios que eu tenho que ter a minha presença. Isso é o escancaramento da imoralidade ou tem algum respaldo na lei eleitoral? Vamos lá, na lei eleitoral não, aí já entra em outra esfera, Outro é né? Código Penal, já. Então eu vejo com péssimos olhos quando existem alguns discursos e do jeito que as pessoas tratam dinheiro público, sabe, amigo Manuel? Aí eu volto no que eu disse agora há pouco. Precisa endurecer, precisa ter devolução ao erário do mau uso, precisa sim ter ineligibilidade, sabe? Porque a partir do momento que você coloca a ineligibilidade em jogo, você coloca a reflexão para as pessoas que estão aí a usar o dinheiro público. Dinheiro público tem regras. O dinheiro que você gasta seu, tudo bem, você faz do seu jeito. Mas quando você envolve dinheiro público, ele precisa ter transparência, precisa ter regras a serem obedecidas, porque é o dinheiro da população, é o dinheiro de quem pôs você lá, é o dinheiro de quem remunera o legislador. Valdemar não tem mandato, Valdemar é presidência de partido, sim, mas ele recebe remuneração do fundo partidário, que é um dinheiro público. Quando a gente assiste programa eleitoral gratuito, de gratuito não existe nada. Só o nome. Aquilo é uma fortuna para os cofres públicos. Então, o processo eleitoral ele custa caro. O que a AGU começou a fazer há pouco tempo, alguns anos para cá? Os municípios que deram causa às novas eleições, a AGU propõe uma ação de reembolso dos gastos que foram feitos pela Justiça Eleitoral para as novas eleições ao que causou esse dano. Então, já tem alguns pensamentos nisso. Eu preciso legalizar isso. Então, eu tenho que deixar de ser jurisprudência e passar a ser para atender alguns critérios que estejam na legislação. Essa redação do novo Código Eleitoral, que já está em discussão há muitos anos, sabe? Agora está no Senado, está na Câmara, já passou pela Câmara, está no Senado, na Comissão de Constituição e Justiça, precisa de algumas emendas, então é tudo muito moroso. Nós temos hoje uma legislação eleitoral de vários tópicos, né? Você tem uma legislação para transporte de eleitores, você tem uma legislação que é o Código Eleitoral, você tem a lei da ficha limpa. Então, a partir do momento que eu tenho um código eleitoral completo, que eu vou aglomerar a todas as legislações que regulamentam essas eleições, a conduta vedada, aos abusos, eu centralizo em uma só, eu facilito até para os jogadores. Eu facilito o trabalho do Ministério Público Eleitoral, da Procuradoria Regional Eleitoral, do Procurador-Geral Eleitoral. Então, assim, é pensar um pouco mais nessa modernização. Há muitos anos, a gente assiste a edição das resoluções eleitorais pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ou seja, não são suficientes um código eleitoral, uma lei eleitoral, como o senhor acrescentou, ainda tem a lei da ficha limpa, e aí vem as resoluções, ou seja, está faltando sintetizar isso. Eu preciso das resoluções, porque a resolução ela traz muita coisa que não tem na lei. Que é a novidade, né? Que é principalmente essa da inteligência artificial. Ela está na resolução, na 23755, que é a que regulamenta a propaganda eleitoral. Por quê? Porque o TSE não pode parar, ele precisa regulamentar as eleições. Edita a resolução e adequa à realidade daquelas eleições, das eleições de 2026.
O que Então, que o senhor... imagine se não tivéssemos as Sim, resoluções. sim, estaríamos na década de 40 em termos de legislação totalmente desatualizado, que na época que não tinha internet, que não tinha voto eletrônico. Mal tinha computador. Acho que Nós tínhamos a época, não sei se você se recorda, a época dos panfletos, um dia antes das eleições. orientando. Não, Ou desorientando, né? denegrindo imagem de candidatos. Hoje você tem um estrago muito maior. Você publica uma fake news hoje, ela atinge até na Austrália, no Japão. Então, assim, é muito rápido hoje. Pois é, mas tem algo que eu não acreditei nas últimas eleições, como ainda é possível existir. Por exemplo, você vai aí no local de votação, quando você chega lá cedo, já passou alguém de madrugada e jogou um monte dos tais santinhos que ainda existem. Não, qual é? É vontade ou é falta de mecanismo de punir? Porque depois a pessoa, não, mas eu não fiz, alguém fez para me prejudicar. Tem mecanismo de identificação? Tem, claro. O Ministério Público Eleitoral vai no dia, pega as amostras e faz a representação. A multa de 2 a 8 mil reais. O problema é que o político entende por bem que se ele jogar, ele vai adquirir mais alguns votos e ele paga a multa. Então, ali é o risco. É o medo de não ser eleito. Ele acha que alguns indecisos pegam aquele santinho na rua. Pois é, e comigo teria um efeito diferente. Se eu tivesse a convicção que iria votar em alguém, quando eu chegasse no local de votação e encontrasse aquilo que meu candidato teria feito, eu não votaria mais nele. Qual é Eu penso diferente ainda. Se nós tivéssemos ali o candidato que tiver o santinho no chão, ele ser cassado o diploma se eleito for, aí você teria um repensado. Porque a multa de 2 a 8 mil ela é barata. É barato. Então, se você pegar várias representações, a Justiça Eleitoral tem dado um entendimento, aumentado essas multas pelas residências ou várias representações, mas eles ainda insistem. Mas aí eu vou mais longe, sabe, amigo Manuel? Eu venho na questão cultural. Se o eleitor fosse tão sabido e desse a resposta à altura, aquele que tivesse santinho no chão, ele perderia o voto de todo mundo. Então, se houvesse uma campanha da cidade limpa, porque a gente vê em vários países de primeiro mundo, né? Não tem isso mais. Então é muito difícil, você vê aí os ginásios lotados de pessoas com derrame de santinho, Sim. sabe? Você assiste ainda compra de votos. Certa vez eu fui fazer uma visita guiada lá na Câmara dos Deputados. E o nosso guia, conversando sobre cada deputado, era final de mandato, e aí, no ano seguinte iniciaria outro, a nova legislatura. E o guia falou assim, aquele homem ali é um homem decente, é um deputado honesto, é a pessoa que mais enriqueceu em termos de debate e na elaboração de boas leis. O estado de Goiás não reelegeu, mas elegeu um delegado que só fala asneiras e só fala de violência, de matar e de tiro na testa de bandido. Mas aí ele explicou que há uma grande injustiça na questão do quociente eleitoral. Não sei se o nome certo é esse. Quociente eleitoral. É que esse deputado que não ganhou, que não foi reeleito, ele ganhou mais votos do que o outro. Qual é a sua opinião sobre esse instituto? Ele faz chacota, ele debocha do eleitor? Vamos lá. Esse assunto do quociente eleitoral não é uma discussão nova, é uma discussão antiga. Existe aí uma nova alteração, uma proposta de nova alteração para os votos distritais, né? Você esvazia essa parte do quociente eleitoral. E se a gente pegar, amigo Manuel, a criação de vários partidos e a extinção desses pequenos partidos, que entra naquela distribuição que você disse lá no começo da distribuição do fundo partidário. Tem partido hoje que é só para fazer acordo financeiro, né? Existem vários. Então, a tendência é manter em vida os maiores partidos. A legislação veio com a federação, e essas federações é um casamento demorado, porque quando você tem as coligações, você fica casado até as eleições e depois o casamento some. Mas não e tem quando outra você indecência aí das federações, porque os partidos vão formar uma federação, mas regionalmente os estados estão liberados para atentarem à regionalidade, às peculiaridades da região. Não é também outra imoralidade? Não, a federação, quando ela é nacional e registrada, aí desce a corrente para os estados, né?
Mas é um casamento demorado, que é um casamento que você fica no mínimo 4 anos. Se você quiser dissolver, você não pode. E é um casamento que vai ter um coordenador geral. Então, É voltar à época antes do divórcio? esse casamento aí não tem dado muito efeito positivo. Eu até entendo a redação do legislador, mas ele não tem surtido efeitos positivos. Mas a tendência é que sobrevivam os maiores partidos. Para o arranjo que nós temos no Brasil hoje, eu entendo que o quociente eleitoral ele atende bem aí a esses partidos. Então você tem o quociente eleitoral e depois você tem a segunda sobra e a terceira sobra. Normalmente, para a Câmara Federal, a terceira sobra e a segunda não atende. Já vai tudo na primeira, que são, pelo menos Goiás, são 17. Mas a de deputado estadual, ela vem para a segunda e para a terceira sobra. Eu entendo que o formato desse distrital, que pegam por regiões, você teria maior representatividade. Mas eu não faria uma crítica ao quociente eleitoral. Eu vou uma crítica aos partidos. Aos partidos. Então eu acho que o problema hoje maior seriam as questões partidárias. Aí depois que eu resolver isso aqui, eu venho para o quociente. Porque eu tenho partidos nanicos que querem ter o mesmo privilégio de um partido grande. A representatividade, ela soma, porque quando eu falo de políticos, quando eu falo de partidos, leia-se mandato. Então, eu não posso dar um poder igualitário a um partido nanico que não tem representatividade na Câmara Federal, a mesma que eu tenho de 17 deputados, eu tenho 2, 3 deputados federais. Então, eu não consigo dar a mesma visibilidade para esse que para esse. Essa questão da quantidade de parlamentares, por exemplo, o estado de São Paulo, não sei quanto agora que ele tem direito, mas é praticamente 4 vezes mais do que o Acre, do que o Rondônia, do que o Piauí. Isso não é uma herança do período da política do café com leite, de privilegiar os estados que se acham mais importantes? Não viola o princípio da equidade constitucional, da isonomia entre os estados? Porque o Senado já faz essa correção. Cada estado tem direito a 3 senadores. Mas com relação à Câmara dos Deputados, não há uma... Eu acho que não, porque começa aqui na Câmara dos Deputados. Acho que o intuito do legislador, do constituinte, à época, foi mostrar que começa aqui no Congresso e eu venho para o filtro do Senado. Então, eu acho que o constituinte, à época, pensou nesse sistema mesmo. Eu tenho um maior aqui, que vai aprovar ou vai rejeitar, e eu venho para cá num grupo mais seleto que eu igualo a todos os estados e que eu posso rejeitar essa matéria de cá. Então, eu acho que na redação, no intuito, foi esse, né? A partir do momento que eu vou igualar aos estados, eu igualo o Senado ao Congresso, aí eu perco a essência da redação da Constituinte. Então, eu acho que foi tudo pensado, e eu entendo que o problema maior hoje é porque o Constituinte quis dar representatividade aos maiores estados, com maiores números de deputados de bancada, e aos menores, um número reduzido. Até por questão de gasto, né? Mas eu defendo uma tese, Manuel, eu acho até interessante, que você abordou o fundo eleitoral, a verba pública para fundo eleitoral, né? Mas as pessoas precisam repensar também as verbas públicas para a manutenção desses órgãos públicos, né? Então, existem aí alguns desgastes de que o que o partido tem de dinheiro, para que ele recebe aquele tanto de dinheiro, né? E alguém já se atentou para as regalias, para os gastos de um gabinete, de Senado, de Câmara? Você acabou de dizer há pouco das emendas, sabe? Porque você hoje tenta se projetar numa política, né? Vamos supor que você queira ser candidato a deputado federal e você não detém mandato. Você já começa disputando com 17 que podem pleitear a reeleição e que tem umas emendas em mão. Ele tem uma carta na manga, né? Porque ele pode mandar benfeitoria para aquele município.
Você vai ter que convencer o eleitor daquele município de outra forma. Ele convence com as obras que ele pode levar com aquelas emendas, né? Então acaba que fica um pouquinho distoante aí essa competição, que deveria ser igual. Acaba tendo dois fundos, porque existe o fundo partidário, mas também tem as emendas. E essas emendas, nós sabemos que elas não têm transparência, apesar do esforço do Supremo Tribunal Federal de dar a ela transparência e rastreabilidade. Então, a pessoa já entra com dois fundos, porque não tem um controle daquilo que ele... São 3 fundos, viu, amigo? Daquilo que ele veio, 3, né? Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que é o FEFEC. Aí você tem o fundo partidário, aí você tem as emendas. São 3 fundos. Pois é aquilo que eu falei lá no começo. E tem muitos municípios no Brasil que não chega nem a metade do orçamento desse que é liberado para a campanha política. Nem a saúde, viu? Exatamente. Nem a saúde, que necessita de muito investimento. E a saúde pública no Brasil, todos sabem, é o modelo SUS nosso, é referência mundial, né? É difícil você ver um país com atendimento SUS como o Brasil tem. Né? É uma referência mundial que chega mais ou menos próximo à Inglaterra, mas também está numa distância ainda muito, muito grande. E, mudando um pouco de assunto, o senhor foi desembargador eleitoral pelo 5º Constitucional da OAB, foi isso? A vaga de juiz-membro do Tribunal Regional Eleitoral, jurista escolhido pelo órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado. No Tribunal de Justiça. Eu já escrevi alguns artigos sobre a importância do 5º Constitucional, mas se tem algo que cria uma certa indignação nos magistrados de carreira, é a existência do 5º Constitucional. Mas eu tenho percebido que a ira não é tão grande quando se trata de um representante, pelo 5º Constitucional do Ministério Público. O problema é quando é da advocacia. E eu citei o exemplo, por exemplo, a Espanha. A Espanha, o tribunal é formado majoritariamente por juristas, são professores das universidades, são os escritores, doutrinadores, advogados, e a participação é muito, muito maior. Os juízes de carreira ficam mais na primeira instância. Tem que oxigenar, democratizar o órgão superior, o órgão colegiado, e tem que trazer vertentes, novos pensamentos, novas culturas, para enriquecer, inclusive, as decisões. O senhor sofreu algum preconceito? Qual é a opinião do senhor sobre o 5º Constitucional? Que foi um digno e muito honrado representante. Vamos lá, pelo contrário. Eu vejo que enriquece os tribunais a presença do jurista, né? Essa representatividade de categorias do Ministério Público, um quinto da advocacia e o restante da magistratura de carreira. Eu vejo que eu jamais tive discriminação dentro do Tribunal Regional Eleitoral. O tribunal é composto por 7 juízes membros, 2 são desembargadores, 2 são juízes de direito, 1 juiz federal e 2 juristas. Então, eu fui muito bem acolhido, graças a Deus. Eu acho que nós tivemos debates à altura, e aqueles debates não passavam da tribuna ali, eram questões de opiniões mesmo, de ideais, de defender direito. Então, eu vejo com bons olhos essa representatividade nos tribunais. Então, essa figura dessa discriminação, amigo Manuel, jamais existiu dentro do Tribunal Regional Eleitoral. Até porque todos os tribunais regionais eleitorais e Tribunal Superior Eleitoral, ele tem a presença de 2 juristas, né? Sim. O TSE tem os 2 juristas, são 2 do STJ e 3 Supremo. E os tribunais regionais eleitorais são 2 desembargadores, 2 juízes de direito, 1 juiz federal e 2 juristas. Então, como tem essa previsão constitucional de estarem sempre alternando, né? Eu ocupei 2 mandatos substituto e 2 titular, que é o que a Constituição me permitia, que era 1 mais 1, 1 mais 1, e eu fui muito bem acolhido, sabe? O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás é um exemplo de acolhimento aos juristas, de respeito e de estar ali igual a todos. Então, eu acho que esse preconceito ele é restrito mais no âmbito dos estados e em alguns tribunais, também não todos. E eu digo isso porque eu já vi muita queixa até mesmo de representante do Ministério Público,
que passa a integrar o tribunal pelo 5º Constitucional, dizendo que não conseguiu chegar a ser presidente, porque teve preconceito ali dentro. E eu tenho alguns amigos juízes que dizem, eles me questionam, pô, mas peraí, como que um advogado faz lá o exame de ordem, escolhe para ser advogado, depois vai ser juiz? Ele não fez concurso para ser juiz. Eu falei, nem você fez. Você fez para ser juiz auxiliar lá da comarca do interior. E depois, através das promoções internas, ali, as instâncias, é que você conseguiu chegar a ser juiz titular. Mas nenhum juiz fez concurso para ser desembargador também. Doutor Luciano Hanna, eu queria lhe agradecer imensamente e saber se tem algo mais dentro do tema do direito eleitoral que o senhor gostaria, ou uma mensagem, ou um comentário a respeito de algo. Não, o que eu tenho a dizer é os agradecimentos a você, a toda a equipe aqui pelo convite, por estar aqui debatendo esse assunto tão caro à sociedade, e dizer a você, eleitor, cuidado, avalie o seu candidato, veja as propostas, veja o que ele pode ajudar o Estado que ele vai estar aí defendendo. Escolha o seu voto, não pela amizade, escolha o seu voto pela qualidade, porque o reflexo disso nesses 4 anos vindouros, as consequências são muito graves. Então, avalie, estude, escolha bem o seu voto e vote bem dia 4 de outubro. É como diz o velho ditado, né, doutor Luciano? Voto não tem preço, voto tem consequências. E não é raro você conversar com o eleitor, e às vezes até aparentemente bem instruído, perguntar qual foi o candidato que ele votou nas últimas eleições para deputado, para vereador. A grande maioria não se recorda. Doutor Luciano Hanna, o senhor contribuiu muito com este podcast. Eu agradeço o senhor imensamente em nome do podcast Gazeta Poder, do jornal Gazeta do Estado, da TV Atual Record News, e agradeço também o Hélio pelo apoio que está nos dando na técnica, e eu espero poder contar com o senhor. Vamos precisar muito das suas lições, dos seus ensinamentos, dos seus esclarecimentos nesse período eleitoral, que a gente trabalha com notícia, com informação, e vamos poder, assim, gostaria sempre de contar com o senhor e que da próxima vez aceite o nosso convite novamente para estar aqui para enriquecer com seus conhecimentos, com a sua experiência técnica, o seu profissionalismo. Muito obrigado e agradeço a você que nos prestigia com a sua audiência qualificada, que curta esse vídeo, compartilhe e que assine. Um grande abraço, obrigado e até o próximo.